Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, tanto no mercado de trabalho mais formal, mais usual, quanto no retorno para as suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é, talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial aos direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. Antes de entrarmos, propriamente dito, na ideia dos territórios étnico-educacionais, olhar um pouco de forma muito sucinta o caminho que a educação escolar indígena no Brasil tomou, que a escola indígena, que a escola para os indígenas tomou desde a origem. Tá bom? Isso é bom a gente ter claro na cabeça para dizer, olha, nós estamos então num determinado tempo. Esse tempo que estamos vivendo hoje, daqui a 10, 20 anos, já fará parte do passado. Eles já estarão numa outra etapa da política, do debate, da discussão. Né? Então, se vocês olharem, isso aqui é uma classificação minha, é como eu enxergo, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, mas também um pouco da minha experiência de vida trabalhando com políticas públicas no campo da educação indígena. Então, nós temos um primeiro momento. Eu, de propósito, não datei esses momentos, porque é muito difícil datar. Cada um vai ter uma percepção sobre datas, tá bom? É possível aproximar, mas nunca será absolutamente, digamos assim, completo essas datas, né? Qual que é o primeiro momento? É basicamente o momento das guerras, aos povos indígenas, em que o objetivo era ou o massacre ou a integração. E a escola trabalhava para isso, era a escola colonial. Obviamente que a escola nunca usou o fuzil para metralhar índios, porque não era o seu papel. Isso as Forças Armadas, o Exército, os colonos, os bandeirantes faziam. Porque o que os bandeirantes, os exércitos não conseguiam fazer, a escola completava, que era a escola da integração. Quer dizer, se eu não mato a pessoa, mas eu vou fazer com que ele deixe de ser o que é. E isso era o papel da escola. Quer dizer, se a arma matava,
a escola matava os índios do mesmo jeito, porque trabalhava com essa ideia de que os índios tinham que deixar as suas tradições, as suas línguas, as suas culturas, e era o mesmo que matar, só não fisicamente, né? Só não efetivamente naquele momento. Tá certo? Então, nós diríamos que essa é basicamente a característica da escola colonial. Era complementar essa política intencional de extermínio, né? De eliminar os povos indígenas aqui do país. Com que objetivo? Nada mais, nada menos do que os colonizadores, os portugueses, os europeus, precisavam eliminar os povos indígenas para que a posse dessas terras fosse definitiva. A cabeça de europeu sempre funcionou assim. Um espaço sempre tem dono. E eles sabiam que enquanto os índios estivessem vivos, os donos seriam os índios dessas terras. Então tinha que eliminar para que de vez pudessem se apossar dessas terras. O segundo momento é o momento... Então esse primeiro momento foi o momento mais longo. E aí vocês podem imaginar na cabeça de vocês, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, até muito recentemente, né? Recentemente que eu digo pelo menos até 100 anos atrás. Era um processo muito claro desse extermínio. Bom, o segundo momento, que eu estou chamando o momento da luta dos povos indígenas pela sobrevivência. No primeiro momento, os povos indígenas se perderam muito no tempo e no espaço porque não conseguiam entender qual que era o propósito dos brancos que haviam chegado, né? Então, percebe que era uma confusão, né? Pelo menos quase 5 séculos de colonização forte, o grande problema é que os índios não conseguiam entender quem eram os brancos e muito menos o que os brancos queriam. Eu não sei se vocês com certeza já leram muita literatura, que uma das coisas que ajudou muito o domínio quase total praticamente dos europeus sobre os índios, eu acho que nos módulos anteriores e outros cursos eu sempre converso muito, por exemplo, com alunos do ensino médio, né? Que é muito simples de fazer o jovem do ensino médio, o jovem indígena do ensino médio pensar. Vocês já chegaram a pensar, por exemplo, por que os brancos dominaram os índios lá no começo da colonização? E é muito fácil imaginar os caras com canhão, com arma, mas não é simples assim não. Porque vejam, quando os portugueses chegaram, a gente pode imaginar quantas pessoas tinham nos barcos das caravelas de Pedro Álvares Cabral, né? Não era tão grande assim não. Sei lá, não sei, você sabe, Alçada, quantos eram? Mas não era muita gente, duvido que passava de 300, concordam comigo? Deveria ser em torno de 200 pessoas. A pergunta que eu sempre faço para alunos do ensino médio, como é que 200 pessoas conseguiram dominar 5 milhões de pessoas? Tem lógica isso? Não tem. Esses caras nem 1000 balas não tinham, com certeza. Já tinham gastado muito pela viagem. Então, como é que a gente pode entender, então, que um pequeno grupo de gente dominou uma porção de gente? Uma das possibilidades é a gente imaginar que os índios não entenderam quem eram os brancos. E, a gente olhando a literatura posterior, vamos perceber que o fator predominante nessa dominação não foi apenas a arma, e não, para mim, inclusive, não foi o canhão. Não foi por eles possuírem arma de fogo. Mas exatamente porque os índios não conseguiram entender os brancos. Aí o que acontece? Os próprios índios acabaram se dividindo. Está lá na literatura, né? Os próprios índios passaram a ser aliados dos brancos contra outros parentes. Então, quer dizer, talvez a principal força favorável aos colonizadores não foram as armas, mas foram os próprios índios. Não é? Que sem entender a maldade do homem branco, dos brancos que haviam chegado, eles próprios ajudaram os brancos a dominar os outros. Que os próprios índios contribuíram para que os portugueses dominassem os índios, dominassem esse território, matassem, massacrassem, e nós temos uma literatura farta sobre isso. Né? E para que isso é importante dizer agora? Isso no primeiro momento, então, havia essa total
incompreensão dos próprios índios com relação aos colonizadores. Nesse segundo momento, se percebeu que os brancos não vieram para brincar aqui, né? Vieram para valer, para ficar, para dominar, para massacrar e tudo isso. Então os povos indígenas começaram a se preocupar pela sobrevivência. Veja, quando perceberam que estavam sendo totalmente dizimados, começaram a se preocupar. Bom, esse povo aqui me parece que veio para acabar com a gente. Então está a hora de a gente pelo menos garantir a nossa sobrevida. Como é que nós vamos sobreviver? Então era uma luta desenfreada, muitas vezes desesperada para sobreviver. E sobreviver a qualquer custo, de qualquer maneira. Por isso também, às vezes, de forma desorganizada, às vezes se aliando aos próprios brancos, né? Quer dizer, no desespero de querer sobreviver, empurrava muitas vezes até se aliar ao inimigo, né? E isso acontece até em tempos recentes. Já no século XIX, ainda encontramos na literatura acadêmica muitos registros sobre isso, né? Quer dizer, isso já muito recente, índios que se aliam com os brancos para tentar sobreviver, né? Não era porque gostava do branco, mas era como uma única opção para não ser massacrado literalmente. Então, eu diria que esse segundo momento é o início um pouco da resistência, que eu estou chamando da escola da integração. Aí já não era tanto o massacre, né? As armas começaram a ser menos usadas contra os índios, mas agora o investimento era na escola da integração. Quer dizer, era fazer com que os índios se tornassem brasileiros. Ora, os índios se tornarem brasileiros significava que eles deixaram de ser índios. Então, era de alguma maneira ainda a eliminação, a extinção desses povos. Aí vem o terceiro momento, né? Que é bem mais diferente. No terceiro momento, a luta não é mais apenas pela sobrevivência. Não é apenas para ter vida. Mas, no terceiro momento, a luta é que tipo de vida nós queremos. Quer dizer, as condições para viver. No primeiro momento, o seu problema é apenas poder respirar, ter alguma possibilidade de continuar vivendo, de qualquer maneira. Muitas vezes escravizado, muitas vezes dominado, né, e assim por diante. E no terceiro momento, que se tenha um pouquinho mais de garantia dessa sobrevida, então você começa a discutir as condições dessa vida. É quando começa toda essa luta, não é? Pelo direito. Até aqui não havia direito nenhum. Não havia nenhum direito. Era você lutar pela sobrevivência, mas isso não é direito, né? Isso é coisa natural, instintiva, né? De quem está sendo pressionado buscar a sobrevida. No terceiro momento, não. Aí começa essa luta para ter as condições de vida. E aí começa a luta, principalmente pela terra, o direito à educação, o direito à saúde, direito à sustentação e outros. Começa então um pouco que nós podemos denominar dessa escola do movimento indígena. Não a escola construída pelo movimento indígena, mas uma escola que começa a ser criticada, avaliada, pensada pelo movimento indígena. Não estou dizendo aqui que o movimento construiu suas escolas, mas o movimento indígena começou a cuidar melhor da escola, ter mais um olhar crítico, avaliativo sobre a escola. Ou que nós podemos também chamar de escola conscientizadora. Então, os povos indígenas começaram a pensar que, em algum momento, essa escola que ajudou a massacrar, que ajudou a integrar, que ajudou a, de certa maneira, dar prosseguimento a essa extinção dos povos indígenas, agora deveria ser um instrumento ao contrário, né? Começar a ajudar a fazer com que os índios pudessem resistir, se organizar e lutar pelos seus direitos. E aí chegamos ao último momento, ao momento que estamos vivendo hoje, uma vez que os povos indígenas, aí muito recentemente, principalmente com a Constituição de 88, garantiram na lei esse direito, educação, a saúde, a autossustentação, está lá na lei garantido, então passa a ser não apenas a luta pela educação, agora passa a ser por uma educação própria. Veja, o percurso é interessante, né? No primeiro momento era massacre total, e os índios perdidos, desorganizados, desarticulados. No segundo momento, percebe que o branco, se ele não reagir, o branco vai acabar mesmo, vai eliminar. Então ele começa a reagir, lutando pela vida. Na medida em que começa a levantar a cabeça e querer lutar pela vida, ele começa a lutar pelas condições dessa vida, saúde, educação, autossustentação. E, no último momento,
não é apenas, nós não queremos apenas viver de qualquer jeito. Nós queremos viver do nosso jeito, como dizem os professores indígenas da região Nordeste, né? Nós queremos a escola, nós queremos a educação, uma educação do nosso jeito. Não é, portanto, qualquer educação. É uma educação que garanta o nosso modo de ser, a nossa forma diferente de ser, de viver, de fazer as coisas. Este, portanto, é o atual momento. É o momento em que o direito à educação já está garantido, isso já lá no final da década de 1980, com a Constituição, mas já antes da Constituição, isso já haviam experiências, já haviam práticas, já haviam projetos de escola com essa visão mais avançada, mais progressista, né? Da autonomia, da escola própria, mas a Constituição consagrou isso. Então, isso virou, da Constituição para cá, a educação como um direito. Antes da Constituição de 88, a educação não era um direito. Não era considerada um direito. Não ser considerado um direito, gente, faz uma enorme diferença. Quando uma coisa não é um direito, é tipo assim, tem quem quer, quem vai atrás. Então, antes, quando a educação escolar não era um direito dos povos indígenas, as comunidades que tinham escola eram basicamente por sorte, né? Porque o missionário foi lá, porque alguém lá da FUNAI ou da SPI construiu uma escolinha, mas isso era uma iniciativa, como é que eu diria, uma iniciativa voluntária. Não era uma coisa de direito. Quando essa política passa a ser um direito, não. Aí é o contrário. Só não vai ter quem não quer. Porque quem quiser vai ter que ter. Quer dizer, aí passa a ser uma obrigação do Estado, dos governos, oferecerem, atenderem com relação à escola. Né? Então, acho que são duas questões fundamentais para a gente pensar essas políticas de educação hoje. É que nós chegamos a esse estágio de que a educação escolar é um direito. Não é mais um favor. Não é mais uma ação voluntária. Então, se antes disso, quem tinha escola era por sorte, agora, só quem não tem escola, na verdade, é quem não quer. Porque quem quer é a obrigação do Estado, do governo, atender. E mais do que isso, não é apenas a escola, não é qualquer escola. Uma escola que aquele povo indígena quer. Por isso, a escola diferenciada, que nos últimos 20 anos se fala muito, né, da escola diferenciada, numa escola específica, escola bilíngue, multilíngue, mas hoje em dia, para resumir todos esses palavrões, né, escola específica, escola diferenciada, escola própria, escola bilíngue, escola multilíngue, tudo isso hoje, o conceito mais utilizado é escola intercultural, né, que o nosso vereador aqui, nosso nobre vereador, falou. Quer dizer, tudo isso, todos esses conceitos fomos construídos, escola própria, escola diferenciada, escola bilíngue, escola multilíngue. Hoje nós podemos reunir isso nessas duas palavras, uma escola intercultural, uma escola indígena intercultural, né, que reúne todos esses conceitos que eu falei. Todo mundo, todas as instituições faziam um pouco da educação escolar. E o mais curioso, quando a gente vai ler, né, a literatura que trata da educação escolar no Brasil, o que é mais curioso, porque para missionários trabalhar com escola não é novidade, né? É até compreensível. Mas acreditem, muitas escolas indígenas e também não indígenas foram trabalhadas e oferecidas por empresas privadas. Teve um tempo, no século XVII, que grande parte das escolas eram mantidas por iniciativas privadas, por empresas. Bom, também não é novidade. Hoje, a maior parte dos alunos do Brasil são de escolas privadas e não de escolas públicas. Alunos universitários, a maior parte está nas escolas privadas e não nas universidades públicas. Né? Mas, obviamente que vocês imaginam o que significava uma empresa de mineração oferecer uma escola para os índios. Qual era a intenção e o objetivo. Então, esse primeiro momento, essa responsabilidade se espalhou entre igrejas, né, missionários, estados, municípios e até empresas mineradoras. Na região amazônica,
aqui do Amazonas, ou da Amazônia, basicamente quem iniciava pequenas escolinhas eram regatões. Então, o cara tinha um pouco mais de dinheiro, botava ali o professor e começava a dar aula, né? Lógico que não era essa coisa de aula, sei lá, 8 meses por ano, dia letivo. Ela botava ali para alfabetizar 1 semana, 2 semanas, e, né, desfazia a turma e seguia adiante. Bom, o segundo momento, muito claramente mapeado no Brasil, é a experiência do SPI e da FUNAI. Então, isso aí está muito bem historiografado, né, na literatura da educação escolar indígena. Esse momento de dispersão e esse momento centralizador que foi a escola indígena pensada pelo SPI e pela FUNAI, que tem uma característica muito particular. Qual? A escola da integração, a escola integradora. Você sabe que toda a política do SPI e da FUNAI, curiosamente, até hoje a gente ainda percebe resquícios disso, foi sempre para integrar. Sempre, portanto, tutelar. Sempre, né, aquela visão de índios relativamente incapazes, ou totalmente incapazes, como na prática acontecia. Então, a escola era mesmo para integrar, né? Então, era uma escola sempre voltada para tornar o índio brasileiro comum, né? Sem necessidade de ter sua identidade, sua cultura. Bom, e por fim, gente, a partir de 1991, com um decreto do então presidente Fernando Collor de Mello, ele acabou com essa era SPI-FUNAI, né? Em 1991, um decreto presidencial de Collor tirou essa responsabilidade da FUNAI e passou para o que seria o Ministério da Educação. E aí é uma coisa muito curiosa. O decreto tira da FUNAI e passa para o MEC. Isso é o que o decreto faz. O problema é que depois, sabe o que o MEC fez? Eu sempre digo que o MEC foi muito esperto naquela ocasião. Ele não queria ficar com abacaxi. Imediatamente ele baixou uma portaria repassando, por sua vez, essa responsabilidade para estados e municípios, né? Daí chegamos ao atual modelo, que é o modelo do regime de colaboração. Que regime de colaboração? Exatamente o que deveria ser colaboração entre a União, os estados e o município. Quer dizer, uma colaboração que deveria ser do MEC, junto com as secretarias estaduais de educação e junto com as secretarias municipais de educação. Tá certo? Mas o decreto Collor, ele não passa essa responsabilidade para municípios e estados. Passa a responsabilidade para o MEC. O MEC é que pegou isso e repassou isso para estados e municípios e está assim até hoje. Então, essa aqui é a última etapa dessa política longa, né, da escola para os povos indígenas, né? As políticas surgem, elas por um tempo passam a orientar as ações, na medida em que se avalia que essas ações e essas políticas já não se adequam, não respondem mais às necessidades, não são mais suficientes para atender o que a população quer, neste caso os povos indígenas, então se começa a pensar outras políticas, outras ações. E assim vai. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que essa etapa do regime de colaboração está praticamente se esgotando. E nós já estamos construindo novas políticas, novas ações, novas ideias pós-regime de colaboração. Agora, e como vocês vão perceber, isso é uma construção. Se no passado essas políticas mudavam por um decreto, hoje em dia isso mudou, né? Porque a democracia, a qualidade da participação dos povos indígenas, a força do movimento indígena, não permite mais que alguém simplesmente com um decreto muda toda a política. E aí, então, para que surja uma nova política, isso terá que ser resultado de uma construção coletiva, no qual os povos indígenas têm que participar. Então, pode passar. Aí, um pouco já falei isso no esqueminha, mas só para a gente entrar agora no espírito dos territórios, né? Veja, tudo isso, toda essa mudança já deveria ter sido feita a partir da Constituição de 88, né? Mas, como vocês vão ver em outras políticas, pouca coisa ainda mudou, mesmo com as novas orientações da Constituição de 88. Porque, veja, o que a Constituição de 88 eliminou? Quem esteve no módulo 1 e 2 viu muito isso, né? A
Constituição de 81 é um marco histórico importante. Primeiro, o fim da tutela, que a Constituição acabou. Então, isso é suficiente para dizer que todas as políticas até então trabalhadas deveriam ser totalmente modificadas. E a gente vai olhar, muitas não foram alteradas até hoje. O fim da tutela significa o quê? O fim da incapacidade civil, o fim das políticas assistencialistas e integracionistas, né? Nova era da afirmação e valorização das identidades, cultura, tradições, porque aquela perspectiva integracionista já ficou para trás, foi superada, e indígenas como sujeitos de direito de cidadania. Né? Próximas. Bom, como então essa Constituição trouxe essas mudanças de princípios políticos, de princípios jurídicos, inclusive, o que acontece? Aí, veja, a Constituição foi homologada em 1988. 1989, 1990, 3 anos depois, o Collor, no caso da educação, fez essa mudança. Né? Até 1990, a educação escolar indígena era a responsabilidade exclusiva da FUNAI. Só a FUNAI mexia com a educação escolar indígena até 1990. Em 1991, com essa descentralização, essas políticas, né? A saúde também saiu da FUNAI, foi o Ministério da Saúde, mas a educação saiu da FUNAI e foi para o Ministério da Educação, depois para os estados e municípios. Então, a educação escolar indígena e a educação escolar indígena passa a responsabilidade dos sistemas de ensino. O sistema federal, os sistemas estaduais e os sistemas municipais. Aí, então, surge o tal regime de colaboração. Que na minha leitura e na leitura de muitas pessoas que avaliam, que analisam, o grande problema do atual modelo de política, não apenas de política para os povos indígenas, mas da política educacional brasileira, exatamente está nesse regime de colaboração. E isso, gente, não é intenção, isso é lei. A LDB, que regulamentou a Constituição no que diz respeito à educação, a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi homologada em 1996, ele percebeu que essa descentralização espalhada pelas instituições do governo federal, pelos estados e municípios, não iria dar certo se não tivesse esse princípio de colaboração. Por isso, a LDB determinou que toda a política de educação no país, incluindo a educação indígena, fosse trabalhada, então, por esse regime de colaboração. O regime de colaboração já diz, não é? A colaboração entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. O problema é, então, que, na avaliação que muita gente faz, e eu com o qual concordo, o grande gargalo, o principal gargalo das dificuldades da educação no Brasil, incluindo a educação indígena, é porque esse regime de colaboração, na verdade, nunca funcionou. Nunca funcionou a contento. Né? Mas não é só todo um problema. Não é? Quer dizer, essa transferência da FUNAI para o Ministério da Educação, Estados e Municípios, acho que o principal problema é o regime de colaboração que não funcionou e continua não funcionando, mas teve vantagens. Deu muita visibilidade o tema da educação indígena. Né? Por quê? Porque antes era só a FUNAI que trabalhava. Então, tipo, isso é com a FUNAI. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Quem tem um pouco mais de idade que nem eu, vai lembrar que naquela época, quando você chegava no município, a primeira coisa que os caras do município diziam, não, você não tem nada a ver aqui com você, é com a FUNAI. Então tudo era FUNAI, não é? Era tudo FUNAI. A partir disso, não. A partir disso, os municípios começam a se mexer, bem ou mal, é claro, né? Os estados começam a se mexer, bem ou mal. Então, não existe mais, a partir daí, essa coisa de, olha, você é só com a FUNAI. Hoje tem ações nas prefeituras, tem ação nos estados. Eu acho que isso foi uma coisa boa. Porque em vez de ficar só índio, FUNAI, os índios passaram a ser eleitores, a eleger prefeitos, a eleger vereadores, não é? A trabalhar nos municípios, a trabalhar nos estados. Então ele não podia ser apenas um cara da FUNAI, que só podia falar com a FUNAI. Ele começou a ser cidadão mais amplo.
ele começou a ser cidadão não apenas da FUNAI, ele passou a ser também cidadão do município, cidadão do Estado, poder votar, poder ser empregado, poder ser contratado, poder ocupar espaços nessas esferas. Então, acho que essa visibilidade do tema, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa importante. Tanto é que hoje, todos os estados têm algum tipo de ação de relação com a educação das aldeias. Quando eu estou dizendo que tem, não estou dizendo que tem boa relação, ou que tem boa política, mas tem. Então, essa visibilidade é uma coisa que eu acho que é importante. E com isso, obviamente que a oferta da educação aumentou. A oferta é em quantidade. Em 1990, quando toda a educação escolar indígena ainda estava na FUNAI, 1990, né, pensem esses números aqui, ajudam a pensar, tinha menos de 600 escolas indígenas espalhadas no Brasil. Tinha mais ou menos 540. Em 1990, eram 547 escolas no Brasil inteiro, que eram da rede da FUNAI. Olha, 1990, 2000, 2010, passaram 20 anos, é verdade? Nós saltamos de 540 em 1990 e hoje em 2010 são mais de 3.200 escolas. Então nós saltamos em 20 anos de 500 e tantas escolas para mais quase 3.500 escolas. O que ajudou essa ampliação da oferta? A descentralização, né? Em termos de quantidade, né? O crescimento foi brutal. Por quê? É claro, porque um pouquinho o governo federal faz, outro pouquinho o Estado faz, outro pouquinho o município faz. Quer dizer, se cada um faz um pouquinho, ainda que seja pouquinho, se você junta, dá muito mais, né? Do que antes, quando era só um órgão que quebrava a cabeça, que tentava, e era mais difícil, só a FUNAI sozinha avançar, né? À medida em que isso descentralizou, é isso. Cada um foi fazendo um pouquinho e a coisa foi aumentando. Pode ver a próxima, então. Bom, só que esse regime de colaboração tem, então, muitos problemas e que é preciso ser trabalhado agora, a partir de agora. Primeiro, veja, antes tudo era na FUNAI. Então, era fácil, tinha uma única coordenação. Era a FUNAI coordenando, era o setor de educação da FUNAI que coordenava e ponto, acabou. Não vai discutir mais isso, é a FUNAI que faz e... Não é? Agora, quando essa responsabilidade passou a ser descentralizada, passou a ser também papel do MEC, do Estado, do município, da universidade, quem é que coordena isso? É a grande pergunta. É a grande pergunta até hoje. Muitas vezes não é claro quem é que coordena essas políticas no Brasil, né? Daí a gente sempre ouve as lideranças dizer, bom, a gente vai no município, o município diz que é o Estado. Vai no Estado, diz que os problemas são do governo federal. Vai no governo federal, diz que o problema é dos estados e dos municípios, né? E vice-versa, né? Então, quer dizer, surgiu esse problema da chamada descoordenação, né? Tem um especialista, um estudioso, um antropólogo que mais pesquisa sobre a educação indígena, ele diz que a política da educação indígena no Brasil, com a descentralização, ele admite todas essas vantagens que a gente verificou, a ampliação, né, mais responsabilidade, mais visibilidade, mas o grande problema é que ele diz que a educação ficou acéfala. Significa acefalia, significa sem cabeça, sem cérebro, né? Ficou uma espécie de minhoca com a cabeça cortada, ficou toda doida, porque ninguém mais tem assim a coordenação, né? a orientação única. E por conta exatamente da ineficiência do regime de colaboração, a dificuldade de concretizar escolas diferenciadas. Nós já estamos na era, como nós já vimos, né, nessa época, de que os índios não querem apenas viver, eles querem viver do seu modo. Então, os índios não querem apenas a escola, eles querem uma escola de acordo com as suas perspectivas, com as suas tradições e culturas. Eles querem educação, mas querem uma educação do jeito deles. E esse regime de colaboração tem muita dificuldade para garantir essa escola específica, essa escola
diferenciada. E, obviamente, como trabalhar isso do ponto de vista técnico. Próxima, Gabriel. Bom, então, estamos historiando para chegar aos territórios, agora já nos aproximando. Diante dessas dificuldades já vistas, o movimento indígena começou a se inquietar. É curioso isso. Em 1991, quando o Collor assinou o decreto tirando a educação da FUNAI para o MEC, houve manifestações contrárias ao decreto, mas era muito dos não índios. Não é que os índios eram a favor da saída da FUNAI, a maioria ninguém nem ficou sabendo, e não fazia muita diferença também. Como tinha pouca escola, o movimento indígena não tinha muita clareza dessas políticas de educação, né? Então, a manifestação indígena foi muito pífia, muito tímida, mas muitas instituições, a FUNAI principalmente, ficou muito bravo, né? Reagiu contrário a isso, como reagiu contra a saúde também, né? Mas os índios ficaram mais quietinhos. Isso por quê? Porque os índios tinham muito pouco domínio ainda dessas políticas, né? Não sabiam muito o que estava acontecendo. Bom, só que aí, com as centralizações, quando foram acontecendo, foi se experimentar no regime de colaboração, só que nos últimos anos, principalmente na última década, ou nos últimos 5, 6 anos, o movimento indígena começou a se posicionar fortemente. O movimento indígena percebeu que aquele regime de colaboração não estava funcionando, né? Que as escolas indígenas, embora tinham aumentado, né, em termos de quantidade, mas a qualidade andava muito ruim, andava mal, né? Então havia muitas escolinhas novas, mas funcionando em precárias condições. Então o movimento indígena, por conta disso, começou a se inquietar, se preocupar, e aí começaram a ter algumas reivindicações bem concretas, bem pragmáticas, inclusive. Uma das propostas era a volta da centralização das políticas da educação escolar indígena. Significa o quê? Significa centralizar tudo de novo. Lembram, em 1991, com o Collor, o que estava centralizado na FUNAI foi descentralizado para o MEC, para os estados e municípios. Então, o movimento indígena começou a fazer o trabalho de volta, né? Para centralizar tudo de novo. Tirar dos municípios, tirar dos estados, para voltar tudo de novo ao governo federal. Só que não teve muita força esse empreendimento porque o movimento indígena se dividiu. Havia movimento indígena que concordava com a centralização, desde que a centralização voltasse para o MEC. E havia outro grupo que queria a centralização, mas a centralização de volta para a FUNAI. Entendeu? Então, houve essa divisão bastante grande no Brasil. Havia certo consenso sobre a centralização, a necessidade da centralização, mas não houve consenso aonde essa centralização deveria ocorrer, no MEC ou na FUNAI. Então, aí o grupo basicamente dividiu. Por isso não teve força suficiente para fazer valer essa ideia. Bom, e aí o movimento indígena percebeu que não estava coeso, não havia consenso no movimento indígena, passou a propor, então, um espaço para tentar chegar a um consenso sobre isso. Veio, então, a demanda pela realização de uma Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, que é, então, um marco importante. Bom, além disso, todo esse processo foi acompanhado de um debate intenso dentro do governo, né? Então, só para a gente aqui olhar rapidamente, o governo Lula, né, 8 anos, estamos incluindo 8 anos, só para a gente aqui ter como referência, não é privilegiar por conta de outras administrações que aqui já falamos, desde do Collor, né, das decisões tomadas no governo Collor. No governo Lula, tem algumas coisas que ajudam a gente a entender esse momento da discussão da educação escolar indígena. No primeiro governo, então os primeiros 4 anos do governo Lula, com relação à educação escolar indígena, o que se fez concretamente? Ou o que se tentou fazer, melhor dizendo? Primeiro, diálogo e concertação política com o sistema de ensino. Como o movimento indígena está fazendo forte crítica que o regime de colaboração não estava funcionando, significa que os municípios, os estados não estavam fazendo direito às suas tarefas, o movimento indígena começou a fazer críticas pesadas.
E aí, então, o MEC, no primeiro momento do governo Lula, tomou essa decisão, então, de que deveria fazer um diálogo e uma concertação política com os municípios e estados. Do tipo assim, bom, se os índios estão criticando, eles estão com razão que os municípios estão trabalhando, então nosso papel vai ser mobilizar e articular os municípios e estados. Então isso se tentou fazer nos primeiros anos do governo Lula. Depois, não bastava apenas conversar com os estados e municípios, tinha que ter algumas políticas que pudessem induzir, pudessem motivar a melhorar a situação das políticas. Daí foram feitas algumas ações específicas, né? Aqui o Para Indígena, que chama Plano de Ação Articulado, que era uma maneira de injetar recursos nos estados. Então, houve injeção de recursos, principalmente no final do primeiro mandato, né? Em 2007, 2006, foi bolado um plano para injetar recursos nos estados para tentar melhorar a educação escolar indígena. Próximo. Pode seguir. Bom, isso então no primeiro mandato. No primeiro mandato foi isso. A tentativa de mobilizar os estados e municípios para responder às críticas aos índios, responder nesse sentido, né? Trabalhando, atuando. E a outra era, então, injeção de recursos. Para isso foi criado o Plano de Ação Articulado. Bom, no segundo governo, as coisas se percebeu que a concertação política ajudou, mas pouco. Os recursos foram para os estados, ajudou a melhorar um pouquinho, mas muito pouco, né? A coisa continuou com muitas dificuldades, com muitos problemas. Então, no segundo governo, muda completamente esse tom, essa prioridade. Então, no segundo mandato, basicamente, olha, o que nós vamos fazer então? Já que as coisas tentamos, conversamos com os municípios, estados, jogamos recurso, mas não andou pouco. Então, vamos começar a atender, de certa maneira, aquilo que os índios estavam reivindicando. Então, a realização da primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. Isso, gente, já é curioso, vocês vão discutir também saúde indígena, né? A educação escolar indígena, a educação de uma maneira geral, é uma política muito complicada, muito difícil. Geralmente, é uma política muito conservadora. Vamos fazer rápida comparação aqui. Nós, em 2009, lembrem, não esqueçam disso, para entender o conservadorismo da educação indígena e da educação brasileira de uma maneira geral, basta pensar o seguinte. Em 2009, quer dizer, o ano passado, foi feita a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar na história do Brasil. Quer dizer, tiveram que ser passados 509 anos para fazer a primeira conferência. Dá para perceber esse conservadorismo? Se você pega a saúde, quantas conferências nacionais já foram feitas de saúde indígena? 4. Né? 4. Quer dizer, nós estamos perdendo de 4-1 para a saúde. Quer dizer, eu não sei quando foi feita a primeira conferência de saúde indígena. Alguém lembra aqui? Mas já faz tempo. A última foi em 2006. A última foi em 2006, mas a primeira deve ter sido, né? Já há muito tempo atrás. Percebe a comparação? A saúde sempre foi muito mais aberta, muito mais avançada. A educação, olha, acabamos de fazer a primeira de toda a história do Brasil. Para vocês terem uma ideia o quanto é difícil, né? A educação. E não é só indígena, não. É a educação brasileira. A Conferência Nacional de Saúde, assim, não de saúde indígena, de saúde, já deve ter quantas? Foi Décima 13ª por aí, percebe? A educação, dizem que teve em 1992 uma primeira conferência, mas que muita gente não considera como conferência. Para muita gente, a primeira conferência de educação nacional foi a desse ano, foi em março desse ano. Só para vocês terem, então, né, percebe a comparação? Por que a educação, tudo em 2009, 2010, foi a primeira conferência na história do país? Ou pelo menos na história republicana do país. E a saúde, né, já tem a meio ambiente, já tem várias conferências e assim por diante. Né? Então, tem essas sutilidades, às vezes a gente não para pensar, né? Por que a educação faz tanta pouca conferência? Por que a saúde faz mais? Por que o meio ambiente faz mais? Porque isso ajuda a gente a entender como é que essas políticas acontecem. Eu, por exemplo, tenho uma posição crítica com relação a isso.
Porque enquanto saúde é mecânica, não é? É salvar vidas, é curar doenças, a educação cura o quê? Cabeça. Cura nesse sentido, né? Fortalece a cabeça. E você acha que o pessoal está tão interessado em criar consciência política, massa crítica? Entendeu? Ninguém está muito interessado em ter um povo educado, crítico, né? Por isso que, às vezes, né, fica para trás, porque a elite não quer que a educação cresça, né? Agora, a saúde é diferente, porque morre pobre e morre rico. Então, você tem que ter uma saúde que tenta, pelo menos, manter isso em equilíbrio. Bom, então, foi realizada a primeira conferência. Eu abri esse parênteses para vocês refletirem. Por que na educação tudo ainda é primeira, enquanto outras políticas, ó, né? Bom, aí a conferência foi realizada e estabeleceu uma agenda, claro, né? A conferência foi discutida e todo mundo participou, professores, cacique, liderança, universidade, município, estado, chegaram ao documento, que é um documento de uma conferência, deveria ser, nem sempre é assim, um documento que orienta as políticas de agora em diante. Né? Você gastou um dinheiro, e às vezes um bom dinheiro para reunir muita gente, para falar e conversar, o resultado tem que servir para alguma coisa, para orientar políticas. Então, bom, nessa agenda pós-conferência, essa primeira conferência da educação, é que nós chegamos então à agenda de política propriamente dito, né? As políticas que estão em funcionamento, em construção no campo da educação escolar indígena. Nessa agenda da conferência, pós-conferência, o primeiro ponto é exatamente os territórios étnico-educacionais. Pode passar a próxima tela para a gente ver. Bom, vejam. Claro que o resultado da conferência é um documento de, acho que mais de 30 páginas. Mas são detalhes, né? Aqui, merenda escolar que precisa ser assim, material, que são coisas de rotina. Mas eu resumo em 7 itens os resultados da conferência. Os grandes resultados da conferência eu resumo em 7 itens. E desses 7 itens, os territórios étnicos são a primeira. Não é? E vocês vão entender por que ela merece ser, por que a ideia merece ser a primeira. Porque acho que ela tende a criar uma nova base para a nova política de educação escolar indígena. Não é? Então vamos só olhar aqui, a gente não vai trabalhar todos esses. Vocês percebem, para a gente entender isso, teria que ter semanas de aula só sobre educação. Isso aqui é toda uma agenda. E cada um desses mereceria pelo menos um dia aqui para a gente debater. Né? Mas vejam a agenda. Implantação dos territórios étnico-educacionais. Revisão das diretrizes da educação escolar indígena. Que é um trabalho imenso, né? Que são as diretrizes que orientam todo o plano pedagógico, todo o plano administrativo, toda a gestão da escola passa por essas diretrizes. Nós temos poucas diretrizes ainda no Brasil para a educação escolar indígena. Só a educação fundamental tem algumas diretrizes. As outras não tem nenhuma diretriz. Não tem. E se não tem, é um mau sinal. É porque significa que a educação vai de qualquer jeito. Pode fazer o que quiser que entra. Se fizer coisa boa, ótimo. Se fizer ruim, vai do mesmo jeito. Porque não tem orientação, né? Não tem as diretrizes que indicam. Só o ensino fundamental tem. Educação infantil não tem. Ensino médio não tem. Ensino tecnológico não tem. EJA indígena não tem. Formação de professores não tem. Você se forma em qualquer coisa de formação. Porque não tem orientação nacional para isso. Por isso, é uma agenda que foi estabelecida para a revisão das diretrizes. Criação da Secretaria Nacional de Educação Escolar Indígena, um pouco seguindo, né, a saúde, que acabou de criar a secretaria. A criação do Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena. O Conselho Nacional na Educação é o órgão normativo, então o órgão que normatiza toda a política nacional. Hoje, quem faz isso é o Conselho Nacional de Educação, que é a maioria não indígena, né? Temos apenas uma representante indígena nesse conselhão, e quem praticamente estabelece as normas da educação brasileira de uma maneira geral, mas também cuida da educação escolar indígena. Depois,
a criação do Fundo Nacional de Educação Escolar Indígena. Hoje, no campo da educação, não existe uma programação orçamentária específica para as escolas indígenas. Ela é toda misturada com os recursos dos não índios, que é diferente da saúde também, não é? A saúde tem um orçamento próprio, os distritos unitários recebem anualmente X recursos específicos, não é? A educação não tem nada disso. Ela é todo misturado no bolo dos recursos para os não índios. Ele vai todo num pacote só, tá certo? Ele não é diferenciado, ele não é desvinculado, como é o caso da saúde. Por isso se reivindica, então, um fundo específico, né, que tenha só para as escolas indígenas, para que se possa saber como está sendo usado os recursos. Quando vai no bolo dos não índios, não tem como, né, acompanhar e poder avaliar isso. Criação do sistema de avaliação da educação escolar indígena. Ora, se a escola é diferenciada, tem que ter um sistema de avaliação próprio. Nós temos uma esquizofrenia hoje no Brasil, que é o seguinte: as leis dizem que a nossa escola é diferenciada, então, portanto, diferente. Porque na escola do branco só se fala português. Mas na nossa escola se fala Pacararu, Obali, Atucano e Yanomami, se fala várias línguas. Mas o sistema que avalia o mesmo, avalia tudo em português. Como é que você vai avaliar o aluno que ele aprende outra língua da língua portuguesa? Nunca vai dar certo, né? Aí, quando vão avaliar o nosso aluno indígena, sempre estão tirando 0 ou 1. Ora, o instrumento de avaliação é que está errado, né? Não significa que o aluno não está aprendendo, mas ele está aprendendo de outra forma, está aprendendo numa outra língua. E ele está sendo perguntado numa outra língua que ele não é a língua que ele está usando na escola. É a avaliação da avaliação. Ah, exatamente, né? Então, essa aqui é a sexta agenda, a sexta proposta. E, por fim, a nossa grande esperança da política educacional indígena para o futuro é o sistema próprio de educação escolar indígena. Né? O que é o sistema próprio? Hoje, tem, como já vimos aqui, 3 sistemas: a União, os estados e municípios. Então, os sistemas estruturados. A avaliação é de que nenhum desses sistemas consegue dar conta dessa política diferenciada de escola indígena. Então, tem que criar um sistema próprio. Como também é um pouco a saúde, né? Por isso se chama de subsistema de saúde indígena. Para que tenha não apenas recurso próprio, mas também, como é que diria, normas próprias, processo administrativo próprio, instrumentos administrativos próprios e também estruturas próprias. As estruturas não podem se misturar. Então, essa seria, gente, uma grande agenda construída a partir da conferência. Todo o trabalho, eu pessoalmente acho que a próxima década, nós estamos começando, né? 2010, 2011, eu calculo que nós devemos chegar ao final dessa década com isso aqui mais ou menos trabalhado e implementado. Isso não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho a médio e longo prazo. Né? Porque isso muda completamente a base da estrutura da política educacional indígena no Brasil. Ela muda completamente. Agora, isso é importante por quê? Porque o nosso tema específico aqui, os territórios educacionais, é a primeira parte, é a primeira etapa. Então, vocês entendendo essa agenda vão poder entender melhor, que aí nós vamos entrar especificamente no tema dos territórios. Todo esse preâmbulo histórico e da construção da agenda é para nos situar, porque senão ninguém consegue entender os territórios educacionais. Vai parecer um ET da discussão. Agora, que a gente conhece um pouco essa história, né, por dentro da política da educação, vai ajudar muito a compreender os territórios educacionais. Dúvida, Valcir? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não? Você tem uma visão externa de um modelo de educação escolar indígena? Assim, existe em outro país? Como é que você vê essa questão em outros países? Sim, em outros países. Conheço um pouco os países mais próximos, né? E alguns países latino-americanos. Eu diria que o que tem de novidade no Brasil tem muito pouca similaridade em outros países. O Brasil
por incrível que pareça, tem uma particularidade que às vezes nos... Como é que o verbo que eu usaria? Nos orgulha por um lado, mas às vezes nos deixa algumas interrogações. Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos comparar Brasil e Chile. Né? Os índios do Brasil e os índios do Chile. Os povos indígenas do Brasil e os povos indígenas do Chile. Os povos indígenas do Brasil, o movimento indígena brasileiro, nos últimos anos, pautou muito por aquele princípio da educação diferenciada. Quer dizer, do tipo assim, olha, a escola, a educação do branco não serve para nós. No fundo, você dizer que o nosso trabalho é pela educação diferenciada, no fundo é dizer que o modelo de escola, o modelo de educação do branco não é suficiente para nós. Nós queremos uma escola própria, que valoriza a nossa cultura e tradição. Isso é muito forte no Brasil. No Chile, isso aí quase não se fala da escola diferenciada, da educação diferenciada. O objetivo deles é apropriar da escola do branco, como ela é. Porque eles acham que essa valorização da língua, da tradição, da cultura, não é papel da escola. É papel do povo, é papel da família, é papel dos pais. Não? Então vejam, né? Percepções bem diferentes. No México também tem isso. E para ir mais longe, os indígenas da África, nossa, eles odeiam a nossa política aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, olha, vocês estão se tornando pequeno. Vocês estão querendo criar um mundo pequeno de vocês. Nós na África não. Nós queremos ocupar o lugar dos brancos. Ocupar a escola deles, ocupar a universidade deles, ocupar o poder deles. A gente não quer criar o nosso mundo, a gente quer ocupar o nosso mundo como um todo, né? Então são discussões bem profundas, bem complicadas. Eu não estou dizendo que a gente esteja errado. Eu, por exemplo, sou partidário dessa ideia da escola diferenciada no Brasil, historicamente. Agora, a única coisa que eu pessoalmente acho que nós não podemos é nos isolar. Entendeu? Eu acho que é possível pensar na escola diferenciada, que valoriza a tradição, a cultura, o bilinguismo, o multilinguismo. Só o único medo que eu tenho às vezes é que a gente se isola demais. E a gente não consiga fazer a ponte com o mundo não indígena. Não é? E aí tem um desafio muito grande, Valci, que eu não sei se vocês conseguem raciocinem comigo. O nosso drama no Brasil não é pequeno, se a gente olhar, refletir. O que é a escola intercultural? Se eu pergunto isso para os meus colegas professores, cada um responde de maneira diferente. Tem algum professor aqui? Tonel, você é professor, né? Você é professor, né? Tem mais algum professor? Professor que eu digo que dá aula em aldeia? Não. Você dá aula na aldeia, né? Dá também? Tem vários professores. Vocês podiam depois, não agora, ajudar a responder, né? O que para vocês é escola indígena intercultural? Cada um vai responder. Mas eu vou provocar vocês. O que eu sempre ouço na maioria é o seguinte, escola indígena e cultural é aquela que trabalha o conhecimento tradicional, mas também trabalha o conhecimento do branco, né? O conhecimento universal. E aí é que começa o nosso drama. Porque nós temos 200 dias letivos por ano, nós temos X hora aula por semana e por dia. O que acontece? Raciocine comigo, não estou afirmando, estou provocando. Ora, se na escola eu tenho que trabalhar um pouco o conhecimento tradicional e um pouco o conhecimento do branco, e eu só tenho 200 dias letivos, eu só tenho não sei o quê, eu só tenho X ano para concluir o ensino fundamental, X ano para o ensino médio, o que acaba acontecendo? A gente dá um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E um pouquinho de lá significa um pouquinho de nada de cá, um pouquinho de nada de lá. Então a gente não aprende nem de forma bem feita, bem completa, os nossos conhecimentos e nem os do mundo branco. É por isso que os africanistas dizem, não, isso aí está errado. A coisa da tradição da língua, isso aí é lá na aldeia que a gente aprende, é lá na família. A escola é para a gente ir aprender a coisa do branco para não ser dominado por ele, se precisarmos dominar ele. Ocupar o lugar dele. Mas esse é um debate longo, que talvez nos próximos anos o movimento indígena aqui no Brasil comece a tratar disso. Não sou eu que vou tratar, né? O nosso objetivo aqui é refletir e analisar sobre isso.
Sabe por quê? Também não sei se vocês vão concordar comigo. Isso cada região e cada povo pensa diferente. A escola intercultural, dessa forma, que dá um pouquinho do mundo indígena e outro pouquinho do mundo branco, às vezes nos torna um cidadão de segunda categoria. A gente aprendeu um pouquinho da nossa tradição, aprendeu um pouquinho do mundo branco, mas a gente não consegue competir nada com o branco. Né? Quando você vai fazer um concurso público, nunca passa. Quando você vai fazer um vestibular, nunca passa. Quando vai concorrer ao emprego, nunca passa. A pergunta então é, bom, o que a gente então aprendeu? Né? Porque você aprendeu um pouco de tudo e um pouquinho de nada. É isso que eu estou dizendo. Então, acho que o grande desafio, o grande dilema, né, Valci, nessa sua pergunta, é um pouco isso. E que então os outros países, por isso deu o exemplo do Chile, da África, eles estão resolvendo isso desse modo. Olha, a gente não quer escola para aprender nossa língua. Isso aí a gente tem que aprender lá na família, lá na aldeia, lá na comunidade. Na escola nós queremos aprender o português. Na escola. Nós queremos aprender o português. Para falar bem o português, para dialogar bem com o branco. Não é para ele ser o tal, não é para ele dialogar, para brigar de igual para igual com o branco. Agora, essa escola, o que não pode é ser contra a nossa cultura e identidade como era no passado. Isso já está resolvido, né? Está resolvido. A escola não... É que no passado a escola era a massacradora das nossas tradições. Isso já está resolvido. Mas falta resolver essa coisa, né? Muito para que a gente quer a escola. Você tinha levantado. Depois o não. Aí a gente vai conversar um pouco. Não esqueçam do que eu falei, tá, gente? Eu não estou afirmando, estou questionando, estou provocando para a gente pensar. Bom, professor Gerson, a educação, na verdade, ela foi separada, né? Desde quando fomos catequizados, né? Seria isso. Até o SPI, depois a FUNAI com os monitores bilíngues e até chegando hoje, seria uma observação que estou fazendo, a criação do sistema próprio do EI, no caso. E também, seria uma provocação, isso daí, é a questão da educação hoje, escolar indígena, como o professor mesmo falou, temos poucas conferências, poucas discussões a respeito. Será que isso se deu pela questão de sermos catequizados e a igreja também ser conservadora? Eu acho que tudo isso um pouco. É o conservadorismo da própria estratégia política da educação, né? É um pouco isso. É curioso o que você falou, é exatamente isso, né? É que eu não queria ser tão dogmático assim, mas você falou em outras coisas que o que eu disse, né? Mas de forma, eu falo mais light, você vai mais pragmático. A gente primeiro foi catequizado pelas igrejas. Depois fomos tutelados, SPI e FUNAI. Então nós estávamos na tentativa de sair da catequese e sair da tutela. E aí essa busca da escola autônoma, da escola, né, própria e assim por diante. Isso é um processo longo, né? A gente foi catequizado durante 5 séculos. Você também não é de um dia para outro que muda, né? Depois nós fomos 1 século tutelado. E a escola era tutela. A escola... os monitores bilíngues era para isso. É curioso isso, gente, porque a USPI e a FUNAI iniciou essa história da escola bilíngue. Mas não a escola bilíngue, o ensino bilíngue que a USPI e a FUNAI implantou, é curioso isso, não era para valorizar a língua. É o contrário do que a gente... não, essa coisa da valorização da língua já é bem antiga, esse SPI já fazia isso. Não. O ensino bilíngue do SPI não era para valorizar a língua. Sabe por quê? Para que era? Para facilitar a dominação. Entende? Era para dominar o índio a partir da própria língua dele. Não era para valorizar a língua. Isso está confirmado na literatura. Então é bom, por isso que cursos ajudam a gente a fazer a avaliação crítica. Porque hoje não. Hoje, quando a gente está falando de ensino bilíngue, não é para dominar o índio na língua dele, é para que ele valorize a língua dele. Mas o do SPI era para dominar a partir da própria língua. Por quê? Era muito difícil dominar os índios quando não falava a língua.
Não podia, né? Então agora vamos usar a língua do próprio índio para dominar ele, na sua própria língua. Esse era a lógica. Não, era a ideia da integração, né? Mas exatamente isso, né? Então, a gente foi catequizado, que era uma maneira de domesticação. É curioso pensar isso, né? Quer dizer, a igreja veio e nos pacificou, catequizou, fez a gente acreditar num paraíso. Que era para quê? Para abandonar arco e flecha. Ora, gente, quem quer ir ao paraíso, será que vai pegar flecha? Não vai, isso é pecado, vai para o inferno se pegar flecha. Então, primeiro tinha que pacificar. Depois, bom, já estão pacificados. Então, já abandonaram a árvore porque não querem ir para o inferno, querem ir para o céu. Então, estão agora bonitinhos, santinhos, né? Agora vem o segundo momento, agora vamos então dominá-los, tutelando, né? Dizendo o que eles têm que fazer, decidido por eles. Então, nós estamos, na verdade, num processo de relibertação, né? O movimento indígena fala muito a luta pela autonomia. Autonomia. Autonomia é um pouco isso, né? Quer dizer, ter essa liberdade. Eu acho que tem coisas que são irreversíveis. É minha opinião, tá? Que a gente está dialogando, está conversando, né? Não tem escrito nenhum, isso não está validado por ninguém, nem legitimado por ninguém. Mas eu acho que o processo do contato é um processo irreversível. Eu, pessoalmente, falo para vocês, sinceramente, do que eu penso. Eu acho que a escola, principalmente essa escola mais avançada, né, técnica, tecnológica ou universitária, ela precisa dar conta de forma harmônica das 3 dimensões. Primeiro, ele tem que ser para fortalecer o que ele é, a sua identidade, inclusive, as suas tradições. Não pode ser contra isso. Não pode ser contra. Então, ele tem que dar conta disso, né? Da valorização, da afirmação, da reafirmação da sua identidade. Seja universidade, seja outra coisa, tem que levar isso em consideração. Por outro lado, eu acho que tem que dar conta das 2 outras dimensões. Da capacidade para a luta, mas também para o mercado de trabalho. Eu acho que esse que é o drama, eu acho que esse que é o desafio. Eu acho que a nossa escola, a nossa universidade tem que dar conta desses 3 ao mesmo tempo. Porque eu acho que o contato exige isso dos povos indígenas. E os povos indígenas querem isso. Os povos indígenas querem ir também para o mercado de trabalho. Isso ninguém vai segurar. Não adianta o cacique dizer, não, vocês não vão sair para o mercado. Que vão. E vão. Ninguém segura. Até porque é um direito, né? Mas também nós precisamos de lideranças fortes que têm que fazer a luta para valer pelo direito, pela terra, pela saúde, pela educação. E aí tem que trabalhar esse lado de fortalecimento da identidade, para que ele não abdique disso e nem se envergonhe disso, né? Então, eu penso que uma escola, uma universidade para indígenas tem que levar esses 3 aspectos de forma conjunta harmônica. Porque se fechar um e fechar um outro, isso vai ficar incompleto. E a comunidade não vai ficar tão satisfeita assim. Eu acho que tem que dar conta dos 3. Acho que então tem que preparar bem o jovem para o mercado de trabalho se ele quiser, essa é a opção dele. Tem que preparar bem o cara que está estudando na universidade para ele ser uma boa liderança. Né? Liderança que vai lá e briga e isso, ocupa, reocupa território, que luta por educação, por saúde melhor e assim por diante. E mais que ele não abdique da sua identidade. Eu acho que a grande questão é quando você não atende esses 3. Aí eu acho que fica incompleto. Né? Eu acho que para o mundo de hoje não tem muito jeito. Porque imagina se o cara aprender só para ser para o mercado. Não vai ter sentido. Né? Ele mesmo vai se sentir mal. Eu, pela experiência, anos de vida trabalhando em cidade com o governo. O dia que eu fosse só empregado, eu me sentiria muito mal. Eu me sinto bem porque além de estar, claro, tenho meu salário, trabalho com o governo, eu estou toda semana com o meu povo, com outros povos, na luta e na briga, entendeu? É isso que faz com que a gente se sente completo, né? Mas também de nada adiantaria se essa formação tivesse feito perder a minha língua, que eu não falasse mais a língua, que eu não, sabe, tivesse abandonado o modo de viver com a língua e assim por diante, não é? Eu acho que se você dá conta desses 3, é o melhor cenário possível. Eu acho que a escola teria que dar conta disso, sabe? Sem restringir nem para um nem para outro. Eu acho que restringir é excluir, e às vezes isso discrimina. Lembra o que eu disse? Para mim, o desafio da escola indígena é formar um cidadão exemplar e não um cidadão de segunda categoria. O nosso aluno da escola indígena não pode, no final da sua formação, puxa,
Ah, não, eu não vou concorrer àquela coisa lá com os brancos porque eu sei que não vou passar. Não pode ser assim. Ele tem que dizer, não, a minha escola é indígena, mas me formou tão bem que eu quero competir com qualquer um. Eu não sou de segunda categoria. Eu não sou nem mais nem menos. Entendeu? Aliás, eu sempre acho meio exagerado que o aluno indígena de uma escola indígena, ele tem que ser mais do que o aluno branco. Porque ele tem que ter todo o domínio que o aluno branco tem. Mas, além disso, ele vai ter o domínio do mundo dele, que o cara branco não vai ter. Tá certo? Agora, se ele fica incompleto, eu acho que não é essa a escola que nós queremos. Né? Por isso que eu falei, aquela escola que só um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, não é muito comigo, não. Acho que tem que ser uma escola para valer, de qualidade. Que instrumentaliza, que permite o acesso a conhecimentos universais, tal como ela é, toda. Quer dizer, eu sou daqueles que defende que nós temos que ter excelentes advogados indígenas, excelentes médicos indígenas, na mesma proporção que nós temos que ter excelentes pajés, excelentes artistas, né, de artesanato, excelentes falantes da língua e assim por diante. Tudo tem que ser excelente, não pode ser um pouquinho, um pouquinho. Lembra, né, da minha crítica da escola intercultural, que dá um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho de nada. Contra isso, eu sou mesmo. Principalmente excelentes professores, né? Excelentes professores, excelentes médicos, excelentes pais de família, excelentes filhos, excelentes jovens. A nossa escola tem que ser de excelência. Não pode ser de meio a meio. Meio indígena, meio branco. Isso, para mim, eu sou absolutamente contra. A mim tem que ser tudo excelente. E a gente tem essa vantagem de poder dominar bem o mundo branco e dominar bem o nosso mundo. O branco só vai dominar o dele, não vai dominar o nosso. Já pensou nós dominando dois mundos e bem? É vantagem. Na minha opinião, é vantagem. A gente sai na frente, né? Na disputa, na luta. E a tradição é importante, né? Isso qualquer escola, qualquer universidade não pode esquecer. É a base. É base. Eu tenho uma visão que não sei se vocês concordam comigo. Para mim, onde fica a tradição? Os conhecimentos tradicionais, os valores tradicionais nesse percurso. Eu brinco sempre com gente que eu discuto, às vezes com os alunos, né? Para mim, a tradição é a base, é o ponto de partida. Só que tem gente que diz que é ponto de partida e de chegada. Aí eu já sou diferente. Eu acho que ele é ponto de partida e continua sendo a base. Mas ela não pode ser o ponto final. Ela precisa ser sempre a base. Aqui nós estamos sempre nos referindo. Mas ele não pode ser o ponto de partida, porque eu acho que a tradição não dá conta do nosso futuro sozinho. Senão, se ela fosse o início, o começo e o fim, eu perguntaria, mas por que nós estamos precisando de coisas do branco? Tá certo? Então ela já não é suficiente, mas ela continua sendo a base, mas ela não é mais o fim. O fim é ela e mais outra coisa, que são as coisas que a gente precisa do mundo branco, né? Na minha percepção, o modelo de escola que temos hoje, e a gente vai entrar aí agora, ela não vai chegar a essa excelência, do jeito que está hoje pensado. Então, eu queria dizer para vocês, então, que para mim, todos os modelos de escola que temos, dos mais diferenciados, dos menos diferenciados, os convencionais, nenhuma delas teve até hoje e terá condições de atender essa expectativa de uma escola diferenciada por um lado, mas de excelência por outro. Isso então impõe para nós... Isso impõe para nós o quê? A capacidade de criar uma outra escola. Um outro modelo, uma outra estrutura, uma outra filosofia, não é? Para poder dar conta. Eu acho que esse é um processo histórico que estamos vivendo. A gente experimentou a escola catequética, experimentou a escola colonial, a escola conscientizadora, a escola como um direito, e agora estamos nos perguntando, vamos dar qualidade a essa escola. E eu acho que a qualidade, nessa perspectiva, né, que eu acho que as comunidades cobram, que não é apenas só voltado para as tradições. A escola não pode estar de costa para isso, mas não pode ficar só nisso, tem que permitir com qualidade o acesso aos conhecimentos do mundo fora. Como é que faz isso numa escola que tem 200 dias letivos? Não dá. Então tem que pensar uma outra coisa. Que eu acho que isso que estamos caminhando, né, para isso. Ou como então os chilenos e os africanos estão fazendo, que é um pouquinho diferente. Que olha, a escola está lá no mundo branco, nós vamos lá aprender o que nos interessa do mundo branco.
deixa que essa coisa da tradição da língua, isso aqui é da nossa aldeia, isso aqui é um problema nosso. Nós vamos continuar com os nossos processos de educação aqui, entendeu? A grande questão que está sendo discutido, e cada um de vocês pode ter uma opinião sobre isso, é que passando os últimos anos, muita gente, e aí eu sempre discuto isso com colegas antropólogos, temos certa divergência com relação a isso, muita visão antropológica nos levou a uma visão que para mim é incompleta. É de querer empurrar para dentro da escola aquilo que é problema da comunidade, do povo. Isso, né? Então, quer dizer, é querer responsabilizar a escola pela identidade do aluno. Eu acho que esse é um erro. Eu acho que a escola não foi pensada para isso e eu acho que os próprios índios não querem a escola para resolver o problema da identidade cultural do aluno. Não está funcionando. Não está funcionando, porque acho que não é. Até porque você, numa sala de aula, você tem 40, 30 alunos indígenas de diferentes povos, diferentes línguas, e tem lá um professor que nem ele, às vezes, não conhece a tradição. Como é que ele vai formar a identidade do aluno se nem ele não resolveu o problema dele? Acho que esse é o problema que tem que ser resolvido na comunidade, não na escola. A escola tem que respeitar, ela não pode ser contra como tem sido até hoje. Não pode ser contra as tradições, as línguas, as culturas. Mas acho que o problema da escola como tal hoje é desenhado é para permitir um bom acesso aos conhecimentos de fora que os índios querem. Né? E essa tradição ela tem que ser trabalhada. Acho que esse é o problema do mundo branco, inclusive, com a escola. Porque o que o mundo branco fez? Antigamente, os brancos também educavam seus filhos na família. Com a modernização, industrialização, não sei o que mais lá, o que aconteceu? Os pais começaram a trabalhar muito, até de noite, não tinham tempo para educar os filhos, por isso inventaram a escola, para entregar os filhos para a escola. Significa que se o filho sai hoje maconheiro, é responsabilidade da escola. Se o filho saiu preguiçoso, responsabilidade da escola. Entendeu? É isso. Agora, nós temos que copiar esse modelo? Acho que não. Acho que não. Os brancos erraram e continuam errados. Nós vamos cometer esse erro? Eu acho que quem tem que educar os filhos não é a escola, é os pais. Acho que os índios têm que querer a escola como instrumento para acessar o conhecimento que está lá fora de que ele precisa. Agora, vamos discutir como eu quero acessar. Essa é a discussão, a metodologia. Eu acho que, assim, jogar essa responsabilidade para a escola, que é da família e da comunidade, eu acho que esse que foi um erro. Essa crítica que eu faço aos antropólogos, aos indigenistas, aos educadores, né? De que, não, a escola agora tem que resolver o problema da identidade, tem que ensinar o aluno a falar a língua. O professor nem fala. Às vezes tem 30 alunos, o professor só fala uma língua, tem 30 línguas na mesma sala de aula. Entendeu? Aprende-se a língua, tem que aprender lá na família, lá na comunidade. Não é na escola que vai aprender a língua indígena. Vai na escola para aprender a língua portuguesa. Né? Para essa coisa da poder dialogar, brigar, lutar pelo direito do homem branco que fala o português. Ou aprender o espanhol para... Né? Porque o mundo também fala a língua espanhola e assim por diante. Eu acho que, é claro, gente, que esse é um debate ainda que eu acho que o movimento não se apropriou. Então, que bom que aqui a gente já está pensando alto. Pensando o que eu acho que vai vir pela frente. Cada vez mais os pais estão insatisfeitos com essa escola. Não é? Que é isso que eu estou dizendo. Não ensina nem bem a língua indígena e não ensina nem bem a língua portuguesa, entendeu? Então, está na hora de resolver isso. Ou ensina bem o português na escola e o filho vai aprender a escola na comunidade, na aldeia. Você está correndo o risco das crianças, desses mais novos que estão nesse sistema agora, de aprender as coisas erradas. E ainda tem isso. O professor que está lá à frente, ele não tem todo o conhecimento. Exato. É isso que eu estou dizendo, querer jogar toda a responsabilidade da família e da comunidade para as costas do coitado do professor. Ele teria que ser um Deus, né? Ele teria que ser um super Deus que sabe tudo, inclusive de trabalhar a identidade étnica do aluno. Que é isso, né? Eu acho que é esse que a gente exagerou na dose. Mas você não apoia um ensino do idioma das etnias dentro de uma escola dos indígenas urbana que não tem um contato com a aldeia hoje? Isso eu posso fazer. Isso eu acho que Tem um professor capacitado para isso. Eu até apoio, mas ainda assim, mesmo para os índios urbanos, tá morrendo. A própria comunidade pode ajudar a resolver isso. Com né? professor dentro da escola. Exato. Não morar. Agora, gente, eu não estou defendendo
que não seja o papel do Estado apoiar. Eu acho que o Estado, o governo, ele não precisa apoiar apenas as atividades que são dadas em sala de aula. Eu acho que o Estado tem que apoiar a própria comunidade, o povo, a trabalhar essa educação tradicional na aldeia. Entendeu? Eu não estou dizendo, olha, que o governo vai se retirar, isso é um problema da comunidade. Não. Mas eu acho que a comunidade pode criar processos de formação, de educação dos alunos lá na família, lá na aldeia, com apoio do Estado. Não precisa ser assim, sabe, coisa isolada. Né? Tem dois problemas sérios que às vezes atrapalham bastante esse processo de autonomização, né, da retomada de autonomia indígena. Porque no Brasil, aí sim, é um dos povos que menos tem autonomia, considerando os outros países. Eu acho que por duas razões. Uma, aqui o massacre foi maior. Então a gente caiu muito a nossa autoestima, né? A elevação da autoestima é muito recente. E segundo, é que aqui, com esse massacre muito maior do que os outros países, gente, é bom não esquecer isso. A gente foi esmagado. E quem foi esmagado é difícil levantar a cabeça e criar força, né? E demograficamente é muito complicado. Porque enquanto no Chile a população indígena representa 8, 10%, então tem força política grande. Aqui, vocês sabem, nós somos 0,04%. Aqui a gente não consegue eleger nenhum deputado federal, mas está longe. Talvez a gente nos próximos 50 anos não consegue. Sabe, algum representante, porque é 0,4%. Aqui na Colômbia, os povos indígenas são 12% da população. Nós aqui 0,5%. Na Venezuela, aqui são quase 5%. Então a gente tem uma força política em termos de demografia muito pequena. Mas não é esse, eu acho, que o principal problema. Nós já somos muito poucos. E os índios estão copiando o modelo branco, né, de só ter 1 ou 2 filhos. Esse é um grande problema. É verdade. É verdade. Né? Bom, só os Guarani, né, Otoniel, não podem fazer muito, tem pouca terra. Né? No norte, acho que é aqui do norte, o Nonoi, né? Nonoi do norte ainda tem bastante terra, rapaz. Não tem? Ela tem que negociar com o pessoal lá com pouca terra para levar a gente, mas só mulheres lá para o norte. Né? Fazer intercâmbio, tá? A gente manda homens para lá. Né? Não, brincadeira, só para atenuar um pouquinho. Mas é o seguinte, essa questão do número afeta, mas acho que não é o principal problema. Acho que no Brasil, o nosso, de fato, maior problema se chama a ideia da tutela. E vocês não têm ideia. Eu fiquei muito assim impressionado e muitas vezes negativamente impressionado. Eu nunca tinha conhecido o Brasil melhor do que esses 3 anos na educação. Porque eu pude ir a todas as regiões indígenas do Brasil por conta exatamente da conferência e agora dos territórios étnico-nacionais. Fui a todas. Então, eu tive a oportunidade de ir no interior do Rio Grande do Sul, São João das Missões, Passo Fundo, Nordeste, né? O Toniel lembra, né? Dourado, Aquidauana, lugares que eu nunca tinha ido. E eu fui para ficar 2, 3 dias ouvir. Eu fiquei impressionado. O quanto a tutela ainda é forte na cabeça das nossas lideranças. Você não faz nada sem dar. Sem dar. Não consegue nada sem ter dinheiro para dar. Vou dar um exemplo bem concreto. No Brasil, as grandes lideranças indígenas, você não chama para uma reunião, não estou falando de vocês, não. Não sei se vocês são assim também. Mas não chama nenhuma liderança importante nesse país se você não tiver boa diária para pagar. Ninguém vai. Ninguém vai. Isso é o que, gente? Isso é tutela. E gente que inclusive tem salário, tem o seu sustento, não precisaria de diário. Mas é um vício, virou um vício. Se o governo não dá, não tem negócio. E não é pensar política, não é dar. É dar isso, é dar aquilo, é dar aquilo. Rapidamente, não é complicado entender os territórios. O território é o seguinte, ele não muda a lógica da política em termos de instituições de governo. Isso não muda. Então, aquilo lá, o papel do médico, o papel do Estado, o papel do município, o papel da universidade, mantém.
O que então que muda? Atenção, isso é muito importante. O que muda? O que muda são basicamente 3 coisas. Primeiro, todas as políticas, os programas e as ações hoje são pensadas como o branco está organizado, como o mundo branco está organizado. União, estados e municípios. Então a primeira coisa que muda é que, como os territórios étnico-educacionais, que é um decreto convocatório para discutir, para pensar, é que em vez desse planejamento, essa gestão acontecer de acordo com as divisões do governo federal, dos estados e municípios, isso é uma coisa muito importante. Não se entende a ideia dos etnoterritórios educacionais se eu não entender essa primeira coisa que eu estou falando. Então, em vez de as politicações serem programadas, planejadas e executadas seguindo a lógica da União, dos estados e municípios, agora o que passa a valer para pensar esse planejamento e executar essas ações são os chamados etnoterritórios. Percebe? O que são os etnoterritórios? São uma determinada área geográfica, e essa área geográfica está relacionada à forma como os povos indígenas etnicamente se articulam. Eu vou dar um exemplo. Mato Grosso do Sul. Se está estruturando 2 territórios, para vocês entenderem. Um, Cone Sul, que é basicamente Guarani Kaiowá. É um território e tem uma etnia. Então você está associado território e etnia. Outro, Pantanal, porque é uma outra configuração etno-territorial. Você tem o espaço, mas lá tem Terena e tem Cativel e tem outros grupos. Então você vai formando. Isso para dizer o seguinte: em vez do planejamento ser de acordo com a vontade dos municípios e dos estados, agora passa a ser de acordo com a vontade dos povos indígenas que fazem parte deste etnoterritório. Então você mudou a base da política. Antes, cada município pensava o seu projeto, a sua política para os índios. Agora, é os índios no seu etnoterritório que pensam, planejam as políticas para que os municípios, estados, governo federal executam a política. Tá certo? Você está invertendo, portanto, a lógica. Antes, cada município pensava a sua política para os índios. Então, o município A tem a política A para o povo tal. Às vezes, você tinha, exatamente no caso do Mato Grosso do Sul, muitas escolas lá são municipais. Às vezes, o povo guarani tem o quê? 16 municípios, né? Mais ou menos isso. Aí, cada município tem uma política diferente para o mesmo povo. Não pode. Então, a gente está unificando, né? Quer dizer, pensando uma política. Tá certo? Isso é um processo longo. Mas estamos invertendo essa lógica. Essa é a primeira questão dos territórios educacionais. A segunda questão importante é a mudança aí, basicamente, gente, de conceito. Isso que eu falei agora é a mudança estrutural administrativa do Estado brasileiro do governo. A segunda mudança é conceitual. Aí é mais filosófico, né? Eu diria, é mais epistemológico. Por quê? É uma ideia que nasce dessa questão de que, vamos remeter à história, nós tínhamos as nossas configurações étnicas aqui quando Pedro Álvares Cabral chegou. Os brancos chegaram, dominaram a gente e dividiram a gente como eles bem entenderam. Não, você agora é pernambucano, você agora é alagoano, você agora é cearense, agora é sul-mato-grossense, você é maranhense, você é aquidauanense, você é... Né, vai embora. Quer dizer, a gente tinha as nossas configurações, nossas relações, os brancos chegaram e dividiram como eles quiserem e pronto. Então, eu sempre costumo dizer, coitado do povo caiapó, está lá em 2 imensos estados, né? Uns paraenses e outros mato-grossenses. Melhor sorte para os caiapó do Mato Grosso, que a educação avançou, melhorou. Coitado dos caiapó do Pará, que não andou quase nada. O mesmo povo, com políticas completamente diferentes. Então, a ideia dos etnoterritórios recupera, gente, essa noção
articulada, orgânica do território com a etnia, com o povo, para pensar políticas. Então, o que conceitualmente é importante não é quem é o prefeito do município, quem é o governador do estado, não. É que existe esse povo aqui, e esse povo tem o seu território, tem as suas relações políticas, e isso tem que ser levado em consideração. Então, essa ideia do território ligado à etnia, isso é uma coisa absolutamente nova. Atenção, 10 anos atrás, seria impossível falar em etno-território e política pública. Nós seríamos fuzilados pelos militares. E quando a gente pensa etno-território, eles logo imaginam que nós estamos querendo criar um país próprio. No fundo, essa ideia do etno-território é fundamental para pensar a autonomia. Como é que você exerce a autonomia? No espaço? Não. Você assume no espaço numa referência territorial. Aqui você não entra. De agora em diante, daqui para diante, a política é assim. Daqui para diante, olha, nós temos nossos caciques e a coisa é diferente. Você tem que ter um controle, uma área em que você estabelece a fronteira do seu governo, da sua governança. E isso é autonomia. Então, se os povos indígenas querem, lutam tanto pela autonomia, tem que começar mesmo a demarcar qual é o seu território. Agora, atenção, território não no sentido de terra. Por isso, não significa cada terra indígena um território, não é um território étnico, não. Estamos falando de espaço étnico. Não é? Você pode ter 50 pequenas terras, mas ele tem que ter uma configuração étnica. E é isso que importa. Em outra palavra, dizendo o seguinte, o que os brancos, quando aqui chegaram, fizeram? Uma das coisas foi dividir a gente, né? Olha, você é paraense, você é maranhense. Dividiu. Toda vez que divide, o que acontece? Enfraquece. Não tem jeito. Toda vez que divide, enfraquece. Foi o que fizeram. Você é pernambucano, ele foi dividindo. Porque os pernambucanos, coitados, vão brigar contra, ou vão brigar com o governo pernambucano. Os cearenses vão brigar com o governo cearense. Então, estão divididos. Nos territórios, faz o inverso. Junta toda uma galera, né? Junta toda uma relação étnica. Então, agora, os Kayapó, com os territórios Kayapó, eles, em vez de o Kayapó do Pará brigar contra o governo do Pará, e os Kayapó do Mato Grosso brigar contra o Mato Grosso, agora não. E os Kayapó juntos, brigando, não importa com quantos estados, com quantos municípios. Eles estão no mesmo barco agora, certo? Eles estão no mesmo barco. E não importa quantos municípios têm que brigar, quantos estados têm que brigar. O importante é que agora eles tenham um único plano de educação.